Horas e 3 minutos, daqui a pouquinho vamos falar mais da eleição dos Estados Unidos. Hoje é o grande dia e claro que aqui no Jornal Gente seguimos acompanhando também os desdobramentos da nossa eleição que aconteceu em outubro, eleição municipal, que colocou o PSD como partido vitorioso com o maior número de prefeituras e o MDB na segunda colocação. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, que está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Pela primeira vez, o MDB venceu uma eleição para a Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade do país. E eu quero saber do deputado, presidente, qual é a avaliação interna do partido? Por que o MDB conseguiu vencer a eleição e chegar ao comando da Prefeitura de São Paulo numa cabeça de chapa pela primeira vez em 2024? Muito bom dia, deputado. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Prazer falar com vocês. O MDB está muito feliz com o resultado das urnas. A gente vai comemorar 60 anos de existência agora no final dessa legislatura e, como você falou, pela primeira vez na história desses 60 anos, o MDB chega ao comando da principal, da maior prefeitura do Brasil e da América Latina, a cidade de São Paulo, com a vitória do Ricardo Nunes. E isso nos deu também a liderança nacional de pessoas administradas. O MDB, que ficou com 855 prefeitos eleitos, 857 porque semana passada nós homologamos mais 2 vitórias aqui no estado de São Paulo, nós administramos 37.410.000 pessoas. Então o MDB sai muito fortalecido. Se a gente comparar 2020 com 2024, nós tivemos um crescimento em todos os índices. Fomos o partido que mais elegemos vereadores do Brasil, mais elegemos vice-prefeitos no Brasil, mais elegemos mulheres prefeitas, mais elegemos homens e mulheres prefeitos e prefeitas pretos e pardos. Tivemos um resultado, assim, muito positivo e, claro, 5 capitais, Porto Alegre, Macapá, Boa Vista, Belém e São Paulo. Então a gente está muito feliz. A responsabilidade do partido, que sempre foi muito grande, aumenta ainda mais. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O MDB tem sido um prodígio assim de sobrevivência política, digamos assim, né? Desde a época do regime militar, primeiro se opondo ao regime, etc., e vem se renovando até retomando a sigla antiga, mas apesar disso mostrando uma tendência à renovação. No entanto, a gente vê, de uma maneira geral, os partidos envelhecendo, né? Você vê o desempenho do PT nas eleições é muito atribuído a esse envelhecimento. O MDB tem algum projeto no sentido enfim, atrair novas gerações, etc.? Porque a gente olha para o MDB e não vê, por exemplo, eu queria que o senhor inclusive falasse sobre isso, uma candidatura própria inquestionável para a presidência da República nas eleições próximas, né? O MDB, apesar de ter todos esses números, né, de ser um partido superlativo, não tem ali uma pegada, por exemplo, para eleger um presidente da República. Isso passa pela renovação do partido. Qual o projeto do MDB, presidente, nessa direção das eleições presidenciais de 2026? Olha, Cláudio, você sabe que todo partido grande tem vontade de disputar a presidência da República. Eu me lembro que em 2020, a entrevista mais importante que eu dei pós a minha eleição em 19 para a presidência nacional do partido foi aqui, no Jornal Gente. E eu falava naquela época da vontade do MDB em lançar um candidato à presidência da República. Para você, inclusive, eu citava o Renan Filho, que na época era governador de Alagoas, o Ibanez, governador do Distrito Federal, e a Simone Tebet, que era senadora da República. E em 22 nós conseguimos uma união do partido para a eleição da Simone Tebet. Teve um desempenho eleitoral importante, ficou em 3º lugar, muito comemorada à época. Teve uma vitória política maior ainda, porque o MDB conseguiu mostrar suas bandeiras, mostrar sua cara.
Mas você faz uma provocação muito interessante, que o MDB hoje, eu diria que é um celeiro de grandes líderes jovens. Eu duvido que haja outro partido com tantos jovens brilhantes, jovens que hoje ocupam lugar de destaque nos seus estados, nos seus municípios. Eu vou citar alguns nomes aqui só para a gente ter uma noção de como o MDB está fortalecido e está se oxigenando, está se renovando. Em 2019, quando eu assumi a presidência do partido, a ideia era essa, a gente chamou até de renovação democrática, respeitando todas as lideranças que fizeram a história do partido, Sarney, Michel e tantos outros líderes que estão contribuindo muito com o fortalecimento e já contribuíram, mas nós temos, olha, no norte do país, nós temos o deputado Acácio no Amapá, nós temos o Helder Barbalho, governador do Pará, que é um craque. Nós temos o Arthur, prefeito de Boa Vista, capital de Roraima. Nós temos no Centro-Oeste, além do Ibanez, que é o nosso governador do DF, nós temos o Daniel Vilela, que é vice-governador de Goiás e que deve assumir o governo do estado e deve ser candidato à reeleição. No Nordeste, nós temos, além do Renanzinho, do Renan Filho, que é ministro dos Transportes, nós temos o Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB, nós temos o Walter Alves, que é vice-governador do Rio Grande do Norte, deverá assumir também a cadeira de governador e candidato à reeleição. Aqui no Sudeste, nós temos lideranças que estão... o próprio Ricardo Nunes, que foi reeleito agora prefeito de São Paulo, Netinho Reis, que foi eleito prefeito de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. No Sul, nós temos o Chiodini, que é um jovem parlamentar de Santa Catarina, e temos o Gabriel, que é vice-governador do Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, deverá assumir também a cadeira de governador e ser candidato à reeleição. Temos o Ferraço, no Espírito Santo, que também deverá assumir a cadeira de governador e candidato à reeleição. Temos a Jade, que é vice-governadora do Ceará. Então, nós temos um celeiro de jovens, e todos esses, Cláudio, com menos de 50 anos. Eu estou com 52. E todos esses líderes que eu te citei são mais novos do que eu, portanto, na faixa aí de 38 a 50 anos, e todos em situação de destaque. E, é claro, sempre fazendo uma referência muito carinhosa com a nossa ministra Simone Tebet. Então, a gente tem muita gente boa no MDB, bem posicionada nos seus estados e que nos dá a perspectiva de continuar crescendo. Quer dizer, o crescimento do MDB não é artificial, é porque tem chão, porque tem municipalismo, porque tem a presença em todos os municípios. Só para você ter uma ideia, essa eleição, o MDB foi o partido que mais teve mandatários em municípios. Nós temos presença em 24, em 3.306 municípios, que nós elegemos ou prefeito, ou vice-prefeito, ou algum vereador. O segundo partido é o PP, com 2.943 municípios. Então, isso mostra a capilaridade do MDB, que elegeu prefeitos em todos os estados do Brasil. Então, claro que a gente almeja, para 26, a gente ter um projeto robusto para apresentar à nação, já que saímos fortalecidos dessa eleição municipal. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Sônia aqui. Parabéns pela votação do MDB, né, em todo o país. E a gente está falando de um partido que ganhou a cidade, né, a maior cidade do país, né? E o prefeito Nunes apoia, né, ele dá apoio irrestrito ao governador Tarcísio de Freitas, inclusive para 2026. E a gente sabe que o MDB é um partido muito grande e que alas apoiam também o atual presidente Lula. Como é que ficaria isso caso o MDB não apresente candidato próprio, presidente? Olha, Sônia, nós tivemos uma participação muito efetiva do governador Tarcísio de Freitas na reeleição do Ricardo. Eu pude coordenar essa campanha, o Ricardo me convidou e eu aceitei pela importância estratégica
da cidade de São Paulo para o MDB nacional e para os objetivos do partido, que era um fortalecimento. No momento que o Ricardo deu uma oscilada para baixo nas pesquisas, pouquinho antes de começar o horário eleitoral de rádio e televisão, eu me lembro que muita gente acabou escapando para um lado, escapando para o outro, né? Você sabe que na política, quando está tudo muito bem, todo mundo vem e abraça, mas em alguns momentos de dificuldades é que você vê o caráter da liderança política. E o Tarcísio, naquele momento, abraçou a candidatura do Ricardo, mais ainda do que já tinha feito, porque a gente tem uma parceria de gestão, Prefeitura de São Paulo e Governo de São Paulo, que é um sucesso muito grande. E, claro, é natural que o prefeito Ricardo Nunes e que eu, enquanto líder partidário também, que sejamos muito gratos à participação do governador Tarcísio de Freitas, que se mostrou um líder com grande caráter e teve muita importância nessa vitória. Ontem mesmo, num evento, o governador fez uma declaração, que está nos jornais de hoje, que é candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Então, a gente sabe que tem essa discussão. O MDB, diferente de outros partidos, que o presidente dá um cavalo de pau, muda de posição e o partido inteiro segue, o MDB não tem dono. Eu falo isso repetidamente porque é a verdade, é a essência do partido. Eu estou desde 2019 como presidente do partido, hoje o partido está unido, a gente tem um diálogo muito franco entre Senado, com a liderança do Eduardo Braga, Câmara, com a liderança do Isnaldo Bulhões, e há uma pacificação interna do partido. Agora, no segundo semestre do ano que vem, de 2025, nós vamos nos aprofundar nessas discussões. Temos correntes divergentes, agora nós vamos exercer aquilo que está na nossa essência, que é a democracia interna. Eu não vou definir para onde o MDB vai, mas as lideranças sim. Os deputados federais, senadores, governadores, vice-governadores, dirigentes estaduais, deputados estaduais, todas as lideranças do partido vão discutir o projeto de 2026. Existe uma ala mais simpática ao apoio ao presidente Lula, existe uma ala simpática ao apoio a uma candidatura mais de centro-direita, e existe também aqueles que gostariam que o MDB tivesse candidatura própria. Então, essa discussão nós vamos fazer respeitando todas as lideranças que existem no nosso MDB. Presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, está ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Deputado, no fim de semana, domingo, foi entrevistado aqui na Band o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que conquistou o maior número de prefeituras no Brasil, um pouquinho a mais do que o MDB agora na eleição de 24. E ele fez a seguinte leitura: olha, hoje a maior parte da população brasileira é administrada por partidos de centro, do que saiu da eleição de 24, considerando PSD, MDB e União Brasil. E ele acha que isso expressa algum tipo de cansaço do eleitor em relação à polarização. Acontece que nas últimas eleições, esse candidato mais ao centro não teve espaço no coração do eleitor quando a votação vai para presidente da República. Queria ouvi-lo a respeito disso. Acho que mudou alguma coisa nessa eleição de 24 ou é uma eleição municipal com características diferentes? O que é que aconteceu para que essa tendência mais ao centro fosse tão vitoriosa, sendo que nas últimas eleições majoritárias houve até dificuldade para se concretizar a chamada terceira via? Olha, eu analiso essa eleição como uma vitória realmente do centro, de um centro até um pouco mais conservador, mas de partidos que têm um diálogo e são muito semelhantes. O Kassab tem o PSD, que é mais novo, mas que tem uma sintonia muito grande com o MDB, tem diálogo com o MDB. O próprio União Brasil do Rueda é um partido que a gente tem dialogado. Eu acho que a população mandou recados, sim, através da urna. Se nós pegarmos 2020, nós já tivemos uma vitória do centro. 2022, nós tivemos uma eleição polarizada e uma agressividade muito grande, uma política
muito intensa. 2024, acho que essa resposta ela veio de maneira mais contundente. Se a gente pegar a disputa na capital de São Paulo, que na verdade foi, guardadas as proporções, quase que uma candidatura a presidente da República. Tamanha a curiosidade que o Brasil inteiro teve com a eleição de São Paulo. Eu, quando ia para Brasília, os deputados do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, eles perguntavam muito sobre a disputa na capital de São Paulo, até falavam, olha, quando foi para apurar o primeiro turno, a gente estava apurando a nossa cidade, o nosso estado, mas tinha ali um computador só com São Paulo. Então, nós tivemos em São Paulo a vitória do equilíbrio, da moderação, da busca de consensos, do diálogo, que é a característica do Ricardo Nunes. Nós tínhamos o Boulos, que estava numa candidatura de esquerda, nós tínhamos o Pablo Marçal, que acabou abraçando aquela direita mais radical, e nós tínhamos o centro, que nós conseguimos uma aliança que é uma verdadeira frente ampla, são 11 partidos, do Avante ao Solidariedade, mais progressistas, passando pelo PSD, passando pelo PP, passando pelo Republicanos, passando pela União Brasil, chegando ao PL do ex-presidente Bolsonaro, que acabou indicando o Coronel Melo como vice. Mas o resultado da eleição mostra, no meu entendimento, um cansaço da política do ódio, da política de discussões, de coisas que não tem a ver com o dia a dia da população. Acho que as pessoas buscaram muito mais respostas para suas angústias do dia a dia do que ficar discutindo coisas que não faz muito sentido, que não melhora a qualidade de vida, que não dão esperança para a população. Acho, sinceramente, que essa eleição foi um recado do eleitor. Olha, nós estamos preocupados com a nossa vida e nós queremos saber quem tem o melhor projeto e quem tem condições de entregar projetos que melhorem a vida das pessoas. Deputado Baleia Rossi, deputado federal, presidente nacional do MDB, conversou ao vivo conosco sobre a política nacional e os desdobramentos da eleição de 2024 ao vivo. Obrigado, deputado, pela entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos.